dia, irmãos. Bom dia. Que bom estar aqui em Niterói para um culto de domingo, amém? Ótimo. Que cidade incrível aqui em Niterói. Toda vez que nós estamos a caminho de Niterói, chegamos aqui, Maria José sempre fala: nossa, aqui é o lugar que eu gostaria de morar. Ah, Maria. Profetiza, Maria. Mas é uma alegria estar aqui em Niterói, uma cidade muito agradável. Não que o Rio não seja, né? Temos muitas alegrias no Rio também. Ontem tivemos uma alegria enorme no Rio de Janeiro. Mas eu sei, eu não vou provocar ninguém aqui. Amém, amém. Guardar o coração dos irmãos. Mas Niterói é uma cidade que ela é, assim como o Rio de Janeiro, parece que ela é um paralelo do Rio, né? Porque tem aqui algumas praias que são paralelas às praias do Rio de Janeiro. Quando a gente olha Icaraí, que fica na Bahia, né? Guanabara, a gente vê uma visão do Rio de Janeiro. Quando a gente pega um mapa, a gente vê algum tipo de correlação, né, entre as praias, assim. Tem o Valongo daqui, tem o Valongo do Rio de Janeiro, né? Tem a Praia Vermelha daqui e a Praia Vermelha do Rio de Janeiro também. E tem as praias bonitas aqui, que são as praias oceânicas aqui também de Niterói, né? Que acho que é Itaipuaçu, não é isso? Não, Itacoatiara, exato. Então nós temos aqui algum tipo de correlação entre as duas cidades. E então eu fico pensando, e isso me deu muita base para a pregação de hoje também. Por quê? Porque quando você vê praia, você vê navios no mar, quando você olha para o mar, e você vê também alguns pescadores. Não importa se eles estão na parte oceânica ou não. Muitas pessoas pescam na Baía de Guanabara também, né, Renan? Então, e alguns mergulham para pegar o peixe lá embaixo, né? O Renan é um pescador, mergulhador, não? Ele vai para as águas bem profundas mesmo, né? E isso me deu base para eu fazer uma pregação que eu preguei para os homens na quinta-feira agora, em Lucas 5. Só que eu consegui aperfeiçoar algumas coisinhas, eu quero pregar de novo. Amém. Amém. Agora, vamos começar com uma oração. Amém? Amém. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor. Esteja conosco, anima nossos corações agora, Pai. Ajuda-nos, Pai Eterno, a enxergarmos coisas espirituais. Pai Eterno, a vermos aquilo que nos desafia, Pai, como sendo oportunidades para seguirmos ao Senhor e colocarmos o Senhor sempre, Pai Eterno, acima de tudo, para que a sua vontade seja feita acima da nossa. Pai Eterno, ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus, porque é isso que importa, Pai. Por mais que nós façamos parte de uma igreja, Pai Eterno, de um grupo de pessoas, por mais que nós tenhamos desafios, Pai Eterno, e entendamos o que é correto, leiamos a Bíblia, o importante, Pai, é que no fundo, sejamos parecidos com o Senhor, Pai Eterno. Então, nós temos muitas ferramentas aqui, Deus, queremos usar todas e queremos também ser ferramentas em suas mãos, Pai, para que a sua vontade sempre prevaleça. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos, agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá para Lucas capítulo 5 e vamos ver. E também, fora essa questão de barcos, de pescadores que nós vamos ver aqui, também nós tivemos algo especial nessa semana que passou, que foi a convocação da seleção. Alguns estavam na expectativa se o Neymar ia ser convocado ou não. E alguns gostaram da convocação do Neymar. Outros não gostaram nem um pouco da convocação do Neymar. Outros não estão nem aí. Mas eu acho que talvez seja a maioria, né? Mas eu acho que o que importa mesmo é se o Brasil vai ganhar a Copa. É isso que importa, não? Com Neymar, sem Neymar, com o Neymar no banco ou não. O que importa é se vai ganhar a Copa do Mundo. Não é isso que todos querem? Eu espero que todos queiram isso aqui. Tem algum argentino aqui? Então, é interessante isso, né? Porque
Deus também tem uma convocação. Sim. Ele convoca também. Então o que vamos fazer agora é um paralelo, não? De convocações. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 5. Também vamos, Renato. Vamos lá, Renato. Lucas 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Lucas 5, versículo 1. O tema da mensagem de hoje é Deus convoca você. Amém? Amém. Deus convoca você. Vivemos numa realidade onde queremos fazer o melhor para podermos nos sobressair em algumas áreas da vida. Então, quem está aqui desse lado da ponte, alguns de nós talvez aqui, tem que atravessar a ponte todos os dias. Por que atravessam a ponte? Para poder, talvez, trabalhar e conseguir algum tipo de sucesso do outro lado, que talvez eu conseguiria aqui. E temos o caminho inverso também. Muitas pessoas que são do Rio que vêm para cá, muitas vezes para estudar aqui na UF. Né? Quando eu pego as barcas eu vejo a movimentação dos dois lados, dependendo do horário, né? Também. E por quê? Porque pessoas estão atrás de ter algum tipo de conhecimento que vai fazer com que essa pessoa tenha algum tipo de sucesso. Então nós buscamos o que sempre? Buscamos o melhor, não buscamos o pior. Queremos estar na melhor faculdade, queremos ter um ótimo emprego. Quando alguém consegue um emprego numa empresa de renome, é motivo de darmos boas notícias para os irmãos, não? Consegui aquela vaga, aquele emprego, todo mundo, vibra, né? Conseguimos. Então por quê? Porque nós sempre queremos o quê? O melhor. Somos capazes de atravessar uma ponte congestionada muitas vezes. Ficar algum tempo nessa ponte que não pode ter um acidente que para tudo, né? Então temos que orar, né? Para que não haja nenhum tipo de intercorrência quando nós atravessamos a ponte. Por quê? Porque nós estamos atrás de interesses. Nós queremos que situações boas aconteçam em nossas vidas. Então, vamos ver aqui um princípio, ok? E como Deus então convoca as melhores pessoas ao seu ver, na sua própria visão. Como Jesus convoca. Aqui é uma entrevista de emprego com algumas diferenças básicas. Talvez Jesus não seria a melhor pessoa para ser um entrevistador numa boa empresa, numa multinacional, por exemplo. Porque Jesus não iria convocar pessoas que aos olhos do mundo seriam as melhores. É o que nós vamos ver hoje aqui. Talvez ele convocaria, talvez ele desse muito prejuízo. Porque a visão de Jesus é bem diferente. A visão de Jesus é que as pessoas tenham um sucesso espiritual. E para ter sucesso espiritual, eles precisam abandonar os seus próprios interesses. Sim, é verdade. E mostrar um coração disposto a obedecer Jesus acima de tudo. E não é isso que normalmente as pessoas querem quando pensam em ganhar dinheiro, não? Vamos lá, mas vamos ler. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Bom, irmão. Renato. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles já haviam pescado e estavam lavando para poder guardar e recolher as redes. Essa é a única explicação que nós entendemos aqui. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Imagina a situação, Jesus entra no barco e afasta um pouquinho, para quê? Para que talvez o som de sua voz pudesse chegar a todos. Se você conversa com as pessoas assim, não, talvez as de trás não conseguem
escutar direito, forma assim uma barreira. Então afastou-se para poder pegar talvez uma distância para que todos pudessem escutar. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então ele se sentou. Tem até uma cadeira aqui, não? Eu não vou me sentar, tá bom? Sentou e começou a ensinar o povo ali. Se ele sentou, porque provavelmente a pregação dele não seria uma pregação tão curta assim, né? Pela nossa lógica, pelo que nós talvez possamos entender um pouquinho aqui. Então ele sentou porque estava ensinando, ele estava ensinando com muita paciência o povo. Tendo acabado de falar, ou seja, teve um ensinamento antes, teve uma pregação antes. A Bíblia não fala o que ele necessariamente pregou aqui, mas a gente vê o desafio dele, amém? Que é a parte mais importante. Ele fez um desafio aqui. Então toda pregação tem desafios, amém? Amém. E qual é o desafio dele? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ele estava no barco de Pedro. Então daquele barco eles iriam para umas águas profundas, e lá eles lançariam as redes para pegarem peixes. E qual foi a resposta? Versículo 5: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Daí eu acho que ele falou desse jeito assim: mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Sabe aquele negócio que você sabe que não vai dar certo, mas fala, mas o que está falando? Então eu vou lá e vou lançar as redes, né? Eu acho que foi mais ou menos assim que Pedro falou para Jesus. Mas ainda bem que ele falou isso, e ainda bem que ele obedeceu. Versículo 6: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então, primeiro eles tinham o problema das redes vazias, estavam lavando as redes para poder guardar. Agora eles estavam com outro problema. As redes começaram a se rasgar, de tanto peixe que tinham ali. Qual era o problema melhor e qual que era o pior? Que bom que eles tiveram esse problema de rasgar, mas também foi um problema. Por quê? Porque se as redes estavam cheias, os barcos poderiam afundar. Eles precisavam que agora pedir ajuda, não? Versículo 7: então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Outro problema: tinha que remar mais forte, não? O barco estava tão pesado, começando assim a... Se eles se afundassem ali, não importaria a quantidade de peixes que eles pegaram, tudo ia por, literalmente, água abaixo. Perderiam tudo. Versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Era uma sociedade, era uma empresa que eles tinham ali. Ou seja, eles viviam disso, precisavam disso para poderem sobreviver. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Uau, Jesus fez isso para inspirar os pescadores a seguirem-no, para que eles pudessem ser pescador de homens. Ou seja, está vendo o milagre que aconteceu? Estão vendo aí quantos peixes? Tá vendo? Vocês estão vendo o barco afundando de tantos peixes que nós temos aqui? Agora, pensem, cada um desses peixes é uma alma que vai ser alcançada por vocês, porque vocês serão pescadores de quê? De homens. Qual a expectativa de Jesus? Para que nós sejamos discípulos dele. Que tenhamos nossos barcos cheios, nossas redes cheias. Mas existem alguns critérios aqui para que isso aconteça. O critério principal é a obediência ilógica, que foge à nossa lógica humana. Esse é o critério principal. Não é uma obediência porque eu preciso primeiro ter
muito entendimento, raciocinar muito, pensar muito com os meus botões, para poder entender, para poder fazer alguma coisa. Não, é obediência pura. Amém? Renato, Vamos. Bom, eu fiz basicamente um resumo antes de começar a pregação. Para dizer que o primeiro ponto é: atravesse a ponte da frustração. Pensando na ponte aqui Rio-Niterói, não? Então, você vai atravessar justamente o lugar onde as pessoas pescam. Então, nós vamos atravessar essa ponte. Mas talvez essa ponte pode ser uma ponte da frustração. Então, vejam bem o que nós acabamos de entender, essa história que nós acabamos de ler aqui. Jesus, ele não foi até, basicamente, o templo ou uma sinagoga, buscar os melhores, as pessoas que tinham mais conhecimento, para poder fazer seguidores ali. Nas escolas teológicas dos fariseus, para montar uma comissão para evangelizar. Isso foge à lógica empresarial, como eu disse no começo. Ele foi atrás de pessoas que tinham coração, mais do que o quê? Conhecimento. Mais do que uma certa prática na lei. Mais do que uma interpretação secular, milenar, acerca da lei de Deus. Ele foi atrás de pessoas que tinham o coração. Ele foi até uma praia. Encontrou Pedro, André, Tiago e João. Mas encontrou-os em que momento? Num dia terrível. Não foi o melhor dia. Então ele foi atrás do que talvez nenhum na sua sã consciência iria atrás de pessoas. No pior dia deles. Olha que interessante. No dia que não estavam acontecendo coisas muito boas. Então é assim, talvez foi assim que Jesus chegou até você. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas talvez fosse num momento ruim. Quando chegou até mim foi num momento péssimo. Mas foi num momento preparado por Deus. Em que momento que Deus chegou até mim? Chegou quando eu tinha brigado com a minha ex-namorada no mundo. Literalmente, graças a Deus que aconteceu isso. Por Deus aconteceu isso. Então aconteceu num momento muito ruim, de sofrimento, mas para Deus estava sendo uma grande janela de oportunidade para chegar até meu coração. Janelas de oportunidade se abrem. Como foi com você? Em que momento que o Evangelho chegou até você? Qual o sofrimento que você estava passando? Foi aí que Jesus chega, entra no seu barco e fala assim: faça o ilógico. Eu sei que vocês passaram a noite inteira aí. Você passou já tentando resolver seus problemas por si mesmo, de diversas formas. Mas me obedeça. Dê essa chance para mim. E você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Uau! Profundo, não? Essas são as águas profundas. E no versículo 2 aqui nós vemos que os pescadores, eles estavam meio que lavando as redes, meio que sem esperança, entendeu? Lavando. Que chato é você ter que lavar as redes, né? Depois de um dia que você está triste. Imagina só um time que perde uma partida, não vou falar nada, tá bom? Sobre o time que perde. Chegar no vestiário, tem que tirar a camisa, jogar lá no cesto para lavar, né? E aquela tristeza que acontece, né? Não deve ser muito legal isso acontecer. Ok? E no versículo 5, Pedro ele desabafa o tamanho do problema. A noite inteira nos esforçamos. Não foi a noite inteira de tentativas, foi de esforço mesmo. Não foi assim, não, foi esforço. Estavam lá a noite inteira, agora vai. Não viram. Ok, vamos para esse lado, agora vai, não pegava peixe nenhum. Né? É chato isso, você ser talvez técnico de um time de futebol que está toda hora lá falando para o time fazer alguma coisa e o time nunca ganha, está sempre no final, na zona de rebaixamento. É chato isso, não? Agora, tente se colocar no lugar daqueles homens. Eles eram profissionais da pesca. Isso é profissional por quê? Porque eles ganhavam dinheiro com isso.
sustento das suas famílias dependiam disso. Eles passaram a noite inteira no escuro, jogando e puxando redes pesadas, e o resultado foi zero absoluto. Se tem uma coisa que afeta o homem, é quando ele se sente inútil para as coisas. O homem não gosta de se sentir inútil. Um homem que se sente inútil está à beira de uma depressão. Muitas vezes. É isso que acontece. O clima era absoluto fracasso. Exaustos fisicamente, frustrados emocionalmente, falidos financeiramente, limpando as redes, voltando para casa de mãos vazias, encontrariam talvez a vergonha, não? E aí, pegaram alguma coisa? Imagina só a esposa de Pedro falando isso. E aí, pegou alguma coisa, Pedro? Eu acho que Pedro aqui já era casado, porque eu não vejo Jesus fazendo um casamento de Pedro. Depois que Pedro se converte, né? E ele tinha uma sogra, a Bíblia fala, então... Imagina a sogra falando. E aí, Pedro? Trouxe alguma coisa para casa? Não foi dessa vez. Então, era um clima pesado, né? Mas Jesus chegou lá e convocou justamente esses discípulos, essas pessoas, no dia em que a rede estava vazia. Então, o mundo, ele quer você só quando você é um grande profissional. Só quando você é um Neymar, sem estar lesionado. Aí nós temos valor para o mundo. Não? Quando você está esbanjando sucesso, rindo à toa. Mas Jesus entra no seu barco quando você se sente fracassado. Jesus entrou no barco aqui de um homem fracassado. O fracasso é importante para que Jesus entre no seu barco. Onde está a sua praia de frustração hoje? Como está seu coração hoje? Talvez você não tenha chegado aqui animado. Talvez tenha algumas derrotas na sua vida. Talvez alguma coisa familiar, alguma situação na faculdade, onde você tem se esforçado muito e não tem pegado nada. Casamento, vida profissional, vida emocional, vida sentimental, melhor dizendo. Você faz como Pedro? Já escancara logo de cara seu problema? Ou você tenta se manter forte? Simplesmente para mostrar uma imagem que você é forte, quando na verdade está sendo orgulhoso, orgulhosa. Você desaba num tempo discipulado? Pedro desabou aqui. A noite inteira, não pegamos nada. Você desaba, você fala, você mostra a fraqueza. Por que eu falo isso, irmãos? Porque tem algumas pessoas que eu converso com elas, parece que elas querem mostrar que são fortes. Eu falo aqui da igreja. Quando a gente tem algum tipo de responsabilidade, de liderança espiritual, alguma coisa nesse sentido, as pessoas querem mostrar que são fortes, para que você possa contar com elas, e assim elas vão seguir. Mas chega um ponto que não dá. A pessoa não aguenta mais. Ela não aguenta ser uma atriz que fica atuando pro resto da sua vida. Quando você chega com 30, 40, 50 anos, chega um ponto que você não vai aguentar. Você vai se sentir pesado demais. Daí o barco vai afundar porque você está pesado, não porque as redes estão pesadas. O peso é muito grande. É o peso da frustração. Daí começa a ter dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que durante todos esses anos da minha vida que eu me dediquei, será que é isso mesmo? Ou não? Por que eu digo isso, irmãos? Porque tem pessoas que não desabam no discipulado. E falam, olha, meu coração está desse jeito, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Sabe, em vez de mostrar de forma tola, absolutamente tola, que
e você é forte. Essa tolice está levando pessoas para o inferno. Pessoas que antes eram nossos irmãos estavam aqui felizes, cantando aqui na frente, servindo em alguma área da igreja, não estão mais conosco aqui. Por quê? Porque não eram completamente abertos. O que é ser aberto? Ser aberto não é chegar com uma lista de coisas assim, falar assim, isso, aquilo, e aí, não. Ser aberto é você colocar seu coração ali. Falar das suas frustrações, falar dos seus problemas. Eu não aguento mais o peso desses pecados. Me ajuda, por favor. Cada tempo de discipulado, nós temos que enxergar a pessoa que está nos ajudando como sendo Jesus. Ah, mas ela não é Jesus, é uma pessoa cheia de pecado. Não, ela está sendo inspirada pelo Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, com a palavra de Deus aberta, para te ajudar. Então eu acredito piamente que no discipulado, quem está na minha frente é Jesus, mais do que uma pessoa. Não porque eu estou idolatrando, estou transferindo para essa pessoa a pessoa de Jesus, pura e simplesmente porque essa pessoa não tem pecado nenhum. Não é isso. Mas porque é uma pessoa que está sendo usada por Deus ali, com a Bíblia aberta, inspirada pelo Espírito de Deus. Porque nós oramos antes do tempo de discipulado. E eu sei que naquela oração que nós fizemos antes, Deus está inspirando aquele momento. Tanto o meu coração para ser aberto, quanto o coração da pessoa para poder me ajudar nas minhas frustrações. No estudo bíblico, você que está estudando a Bíblia, é isso. Nós estamos ali diante de Deus, porque a Bíblia está aberta, amém? Amém. Você acredita nisso? Muito bom, Renato. Jesus entra no seu barco quando você se sente um fracasso. Qual o desafio desse ponto? Pare de fingir para os outros que as suas redes estão perfeitas, cheias. Muito bom. Identifique quais são as suas frustrações, fraquezas, pecados. Não só relate-os, mas coloque seu coração. Derrame-se para quem está te ajudando. Deixe Jesus entrar no seu barco, exatamente onde o barco dói. Amém? Ponto número 2. Atravesse a ponte da lógica humana. Depois de usar o barco de Pedro como púlpito, Jesus vira para ele e dá uma instrução tática, como nós vimos. Vá para onde é mais fundo e lance as redes para a pesca. Para Pedro, aquela ordem parecia um completo absurdo técnico e lógico. Porque isso traria um desafio muito grande, despenderia um outro esforço muito grande. Eles já estavam cansados a noite inteira pescando. Eu não vou despender aqui tanto esforço novamente, uma coisa que não vai acontecer. Pescar no mar da Galileia, em águas profundas, sob um sol forte de meio-dia. Que absurdo isso. Toda a ciência e tradição da pesca daquela época deixavam claro que a pesca só funcionava à noite, no escuro, em águas rasas. E de dia, em águas profundas, coisa meio estranha. Pedro era um especialista, experiente. Jesus era um carpinteiro. É igual chamar um engenheiro para uma consulta médica, para ele ser meu médico. O que ele vai me ajudar ali? Não? Talvez, em vez de me consultar com a Larissa, vou me consultar com o Felipe. Felipe, me ajuda aí. Estou sentindo uma dorzinha aqui e tal. É uma coisa meio ilógica, não? Está aí, um carpinteiro ensinando pescadores a pescar. Porque não era uma questão de saber ou não saber como fazer. Era uma questão de obediência apenas. Então, mas Pedro entendeu que era Jesus que estava ali. Era um mestre. E nós vemos aqui no versículo 5. Esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu que está dizendo, lançarei as redes. Pedro colocou a palavra de Jesus acima do seu próprio cansaço, acima do seu próprio orgulho profissional e acima da sua própria lógica.
Gente, é muito chato você que tem um certo tipo de conhecimento. Eu estou falando alto para que ninguém durma aqui. Porque dormir 11h43 da manhã, ou porque você dormiu muito tarde ontem, né? Ou porque você ficou muito triste porque seu time perdeu. Não sei. Muitas coisas podem ter acontecido. Não estou falando especificamente de nenhum time. Mas é muito chato eu chegar pro Mateus e falar assim, meu, esse áudio está desajustado, Mateus. Tem que regular aqui, aqui e ali. Meu, vai ser chato para ele escutar isso de um advogado. Muito chato. Ou chegar pro Marco e falar, ô Marco, e às vezes eu faço isso. Ô Marco, tô tomando esses remédios não, esses suplementos aqui e tal, para isso, para aquilo. Deve ser chato para ele me escutar falando essas coisas. É chato quando você tem conhecimento de algo, você fala, e Pedro estava ali, não? Por isso que ele fala, mas é porque você, Jesus, está dizendo, vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos lá. E foram. Não? Interessante isso. Esse é o princípio da fé. Obediência e lógica. Esse é o princípio. Quando você obedece além da sua capacidade de entender, de interpretar as coisas de acordo com a sua lógica humana. Porque se nós fazemos isso, é orgulho diante de Deus. Deus, ele é engenheiro, ele é médico, ele criou tudo. Ele criou o ser humano. E Jesus estava ali representando Deus mesmo. Então, apesar de ser um carpinteiro, nós podemos olhar para Jesus como sendo um homem, um carpinteiro, ou nós podemos enxergar Jesus como sendo quem? Deus. Deus é o melhor médico de todos. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Esse é o Deus. Ele é engenheiro de tudo. Ele fez os montes, fez as águas, encheu os mares. Ele sabe onde vai acontecer o próximo terremoto. Nós ainda não sabemos. Terremoto é uma coisa que dificilmente se consegue prever com 100% de possibilidade, né? De certeza. Não dá. Deus sabe. Se Jesus fala para você, Marco, não é aí, você está errado nos seus pensamentos de medicina, é desse jeito aqui. Você tem que obedecer. Se falar para o Mateus, está errado aqui, cara, tem que mudar alguma coisa aqui, tá? O Mateus tem que obedecer, não importa, é Jesus. E quando Jesus fala isso para você? Quando que ele fala isso? Quando a Bíblia está aberta. E temos ali um bom estudo bíblico ou um tempo de discipulado. É ali que Jesus está falando contigo. Desafiando sua lógica. Por mais que você não queira fazer, não tem como você sair pela tangente. Você tem que fazer acontecer. Por quê? Porque precisamos atravessar a ponte da lógica humana quando estamos diante de Jesus. Não tem nenhuma lógica humana que se compara à lógica de Deus. Esse é o princípio da fé. Como nós sabemos que uma pessoa tem fé? Porque às vezes fica muito vago, né, o termo fé. Não, irmão, você precisa ter fé. Daí quando nós fazemos uma lista para saber quantas pessoas estão estudando a Bíblia e perguntamos, alguém pode ser batizado aqui, tudo, porque nós fazemos listas para podermos orar por essas pessoas. Quando nós fazemos isso, alguns falam assim, pela fé ele pode ir. Então ele vai ser batizado. Pela fé isso vai acontecer. Você tem fé, meu irmão? Raramente a pessoa fala assim, estou sem fé, não tenho fé, não quero que isso aconteça. Você vai para o estudo com fé que a pessoa pode ser salva? Você vai ajudar alguém que... Você vai com fé? Não. A fé é a obediência, independente do resultado. Jesus, quando desafiou o jovem rico, não foi falta de fé de Jesus porque o jovem rico não seguiu Jesus. Ele foi tão cheio de fé
E quando o jovem rico se deparou com a fé de Jesus, ele voltou. Mas o importante é nós termos fé necessária, fé em Deus. Que a vontade de Deus vai prevalecer, amém? Amém. É a vontade de Deus que prevalece. Isso é fé. Não que a minha vontade esteja acima da vontade de Deus pela minha lógica humana. Fé é fazer que a palavra de Deus manda em nossa mente. É fazer com que a palavra de Deus se sobreponha aos nossos pensamentos. Isso é a verdadeira fé, amém? Amém. Desafio, o segundo ponto. Obedeça cegamente a palavra de Deus. Ninguém quer obedecer cegamente a nada. Por quê? Porque nós queremos entender para poder obedecer, não é isso? Nós queremos entender as coisas, queremos destrinchar para poder obedecer. Mas quando a palavra de Deus é muito clara, obedeça primeiro. Daí depois você vai conseguir entender aquilo que você está obedecendo. É uma lógica inversa. Pedro reconheceu seu orgulho, reconheceu sua arrogância. Pedro se arrependeu. Pedro falou para Jesus até se afastar, porque ele entendeu que estava tão cheio de pecado que não podia estar perto de uma pessoa tão pura como Jesus. Pedro entendeu a sua condição, não antes, mas depois de obedecer. Não foi antes, foi depois. Por que será então que existem pessoas que primeiro querem entender as coisas completamente para poder seguir? Obedeça primeiro e você vai entender profundamente. Isso é fé. Quando a obediência vem em primeiro lugar. Desafio: obedeça. Identifique uma instrução na Bíblia que você tem evitado em obedecer porque você tem medo. Escreva talvez no papel isso. E obedeça nas próximas 48 horas. Obedeça. Daí sim nós vamos entender. E para terminar, atravesse a ponte da identidade. Quando os pescadores puxam as redes, eles testemunham uma grande vitória. O milagre é tão grande que os barcos ficaram abarrotados a ponto de afundarem. No versículo 8 mostra que ele enxerga a sua real condição. Pedro, afaste-se de mim, que eu sou pescador. E o que Jesus faz? Ele não rejeita Pedro por causa disso. Então qual que é o medo de nós sermos tão abertos assim? De sermos rejeitados, rotulados. Mas pense que Deus não vai te rejeitar. Deus não vai te rotular. E nós não estamos aqui por desempenho. Nós estamos aqui por servidão, nos colocando aos pés de Jesus. Porque no versículo 10 Jesus fala: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E existe aqui o não tenha medo. Não tenha medo de ser quem você é. Mas não se orgulhe de quem você é. Mude. Mas não tenha medo de mostrar quem você é. Jesus mudou radicalmente a função e a carreira de Pedro. Pedro foi promovido de buscar coisas perecíveis, porque os peixes apodrecem. Dá para ter uma noção disso quando você passa aqui perto do mercado do peixe, indo para casa do Renan. Não tem como você olhar para o Renan e não pensar em peixe, né? E para resgatar vidas eternas para Deus. E aqui está o centro, né, o cerne do que nós acreditamos. O custo do discipulado. Não? A lógica do mundo diria: agora que a minha empresa de pesca explodiu, ganhei muito dinheiro, vou administrar meus bens, temos muitos peixes aqui. Que bom, Jesus é incrível, Jesus me deu os bens materiais. Eu quero terminar com esse raciocínio, irmãos. Deus deu muitos peixes para eles largarem tudo.
Olha que interessante. No mundo religioso não é assim normalmente. Ai, obrigado Deus, porque hoje eu tenho minha casa própria, tenho meu carro, não tenho o emprego que eu quero, obrigado. Se eu estiver sofrendo, eu vou para a igreja. E a igreja vai me ajudar a parar de sofrer. Já tem uma plaquinha lá, pare de sofrer. E aí, vou parar de sofrer. Que Jesus maravilhoso. Aí tem aquelas testemunhas. Olha só o que aconteceu. Eu estava com uma dívida na minha empresa. Eu estava com não sei o que, a minha família estava toda arruinada. Olha, agora eu tenho tudo. E aí a pessoa para ali. Mas o que Jesus falou para Pedro quando ele estava tudo maravilhoso aqui? Quando a rede estava cheia de peixe, não? Imagina ele chegando lá para a sogra. Aqui, sogra. Imagina só, tá aqui. Me pediu peixe. Olha o peixe aqui. Imagina. Ia mostrar poder, não? Ia mostrar quão Jesus é maravilhoso. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha só que incrível. Aí Pedro dá uma ordem. E fala assim: não tenha medo. Deixe tudo. Porque agora você vai ser pescador de homens. Uau. Que contrassenso. Jesus dá vitórias para que você as deixe muitas vezes. Uau. Por ele. Muito bom, verdade. Não te dá vitórias, viu, Leandro? Para que você não te dá uma vitória para que você se orgulhe, mas para que você deixe. Agora está lá confabulando. Irmã, Deus vai dar um vitório para você. Uma vitória para você, irmão. Mas não para que você se orgulhe e fale assim, olha, e se acomode. Não. Deus dá vitória para que possamos mostrar a Ele o coração de deixar tudo que eu tenho. Deus me deu um emprego incrível. Amém. Você é capaz de deixá-lo para Deus? Deus me deu, sei lá, recursos financeiros. Você é capaz de ser grato a Ele em ofertas ou deixar se for preciso por Deus? O que você é capaz de fazer com as vitórias que Deus tem te dado? Porque peixes apodrecem, mas os tesouros espirituais permanecem. E o nosso coração está, então, parece um grande contrassenso, mas é o que Deus fez. Uma pesca maravilhosa para deixar em tudo. Então, irmão, qual o desafio desse ponto? Número 3. O desafio é: mostre que você deixa tudo sendo útil nas mãos de Deus, evangelizando todos os dias. Muito bom, Renato. Evangelize todos os dias. Esse é um desafio para todos nós aqui, para mim e para todos nós. Evangelizar todos os dias. Não é muito difícil não, né? Evangelize, mostre para Deus que os peixes que você quer são almas que também vão deixar tudo para alcançar seus tesouros espirituais. É isso que mais importa. Os tesouros espirituais. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão. Se você está estudando a Bíblia, saia daqui hoje marcando o seu próximo estudo. Para você que já é discípulo, não volte a pescar em águas rasas, seguras. Vá para locais que te desafiam mais. É isso que importa. Ao mesmo tempo que nós somos desafiados a jogar redes em locais mais desafiadores, ao mesmo tempo nós temos a consciência tranquila, temos a paz necessária de que estamos obedecendo a Jesus Cristo. Amém. E Ele é o que mais importa para cada um de nós. As nossas redes, os nossos peixes são espirituais. Não tenha medo de deixar o que você tiver que deixar. Não sinta-se envergonhado por seguir Jesus Cristo. Não sinta-se pesado por fazer a vontade de Jesus. Muito pelo contrário. Nós temos uma esperança muito grande. De qual é a esperança, irmãos? Que essa sala física cheia de pessoas um dia vai ser uma sala celestial cheia de almas. Amém. E lá nós vamos não precisar mais evangelizar. Lá vamos estar com o coração
completamente voltado para o nosso Deus. Lá encontraremos a felicidade, a alegria, e poderemos ser discípulos de Jesus com todo o nosso coração. E a Deus sejam dadas as glórias. Amém.